Eu lhe falarei brevemente das belas qualidades daqueles no caminho da compaixão. Doar, ética, paciência, esforço, concentração, sabedoria, compaixão. Doar é dar para os outros aquilo que se tem. Ética é fazer o bem para os outros. Paciência é desistir da raiva. Esforço é a alegria que aumenta o bem. Concentração em um ponto fixo. Liberdade de pensamentos ruins e sabedoria decidem o que realmente a verdade é. Compaixão é uma espécie de suprema inteligência misturada profundamente com amor por todos os seres vivos. Doar traz riqueza. O mundo bom vem com a ética. Paciência traz beleza. Excelência vem com esforço. Concentração traz a paz. Liberdade vem com sabedoria. Compaixão realiza tudo aquilo que nós desejamos. Aquele que tomar para si a todos estes 7 alcançará aquele lugar de conhecimento inconcebível, nada menos que o de protetor do mundo. Aquele que tomar para si estes 7 e os aperfeiçoar, conquistará aquele lugar de conhecimento inconcebível, nada menos que o de protetor do mundo. Eu gosto muito desse poema e ele é para mim um ponto assim de referência dentro do meu pensamento, dentro da minha vida, quando as coisas às vezes ficam difíceis ou quando eu não sei em que direção ir, eu volto a pensar sobre ele, refletir sobre ele e facilita para me direcionar. Esse poema foi escrito é atribuído a Nagarjuna. Nagarjuna é um Buda, é um mestre do budismo que veio depois de Siddhartha Gautama, é considerado um dos fundadores ou o fundador da escola Mahayana, que é a escola do budismo, do caminho do meio ou do grande caminho, caminho para todos. E também alguns chamam Nagarjuna de Rishi Nagarjuna, porque ele é tão dos primórdios, né, que ainda é muito antes dos budismos, os diversos budismos se tornarem instituições, e quando ainda essa busca espiritual destes Budas, ela reflete a busca espiritual dos rishis, que aconteceu milhares de anos antes ainda dos Vedas terem sido escritos. Um dia eu falo mais sobre rishis, é bem interessante entender quem são esses homens e mulheres, os rishis. Nagarjuna teria escrito esse poema, que é exatamente uma referência para entender esse caminho do meio da realização espiritual. E eu gosto tanto desse poema que foi um poema que eu declamei para minha namorada quando eu
Eu me tornei noivo dela para a gente casar. Então, esse é meu poema declarado para ela como poema de noivado. E quando a gente se casou, nós declaramos um para o outro esse poema. A gente se casou no alto dos Himalaias, só eu e ela presentes, num vale que chama-se Pé de Krishna, que tem um pequeno vale que fica num vale maior, onde tem a nascente do rio Ganges. O rio Ganges tem diversas nascentes, 3 principais, uma delas é essa, na cidade no alto dos Himalaias, essa cidade chamada Badrinath. Então foi lá que a gente se casou, só eu e ela presentes, tinham também 3 vacas, passou uma águia, mas era o Vale dos Deuses, então tava todo mundo que importa, estava lá com a gente. Poema das 7 Pedras Preciosas. Eu lhe falarei brevemente Eu lhe falarei brevemente das belas qualidades daqueles no caminho da compaixão. Depois a gente recebeu uma bênção ecumênica, tá? Uma bênção ecumênica quer dizer uma bênção de todas as religiões, do nosso amigo Swami Sarveshwarananda em Delhi. E meses depois a gente se casou no Brasil, no civil, com algumas pessoas da família presentes. Doar traz riqueza. Doar traz riqueza. O que é doar? Doar é dar aquilo que se tem. Aquilo que se tem, não aquilo que está na sua posse. Aquilo que se tem é aquilo que você conquistou de fato. Aquilo que está vinculado à sua própria consciência espiritual. Aquilo que você dá pode ser até dinheiro, pode ser materialmente. Aquilo que você dá, mas que realmente aquilo é seu. Vem do fundo de você, é seu. Quando você tem esse ato de dar aquilo que realmente é seu, que você construiu com o seu espírito, com a sua consciência profunda, então isso gera riqueza, riqueza para todos, riqueza para você, riqueza para todas as pessoas. É um movimento de gerar riqueza, né? Ética é fazer o bem, é ir no caminho da bondade, é pensar nos outros, é considerar os outros dentro das suas ações, entende? Não é fazer só pensando para si e nem porque você quer ficar famoso, quer ser visto como alguém mais importante. É fazer realmente pelo objetivo de pensar nos outros. Esse é o caminho da bondade e a ética, obviamente, agindo assim, se todas as pessoas agirem assim, a gente constrói um mundo bom. Então, o mundo bom vem pela ética. Lembrando, né? Eu estou falando para vocês um poema que se chama As 7 Pedras do Colar da Compaixão ou os 7 Degraus do Caminho da Compaixão. Então, este é o caminho para se chegar na compaixão. Eu estou falando também algo que é do budismo. E alguns podem olhar para mim e pensar, então, mas o céu, Yogacarya Céu é budista? Não, eu não sou budista. Eu estudei o budismo com alguns professores legais, né? Estudei o budismo da linha Theravada do Ceilão com um mestre budista nos anos 80. Fui iniciado no Poa budista tibetano pelo Chagdu Tulku Rinpoche, que alguns conhecem, braço direito do Dalai Lama, que trouxe o budismo tibetano para o Brasil, ou vamos dizer, fortaleceu o budismo tibetano no Brasil com a construção do Mosteiro de Três Coroas. Fui iniciado por ele no Poa budista tibetano, mas não sou budista. Estudo ainda o budismo, tenho um grande amigo que é um
monge zen budista. Ele continua como monge, mas independente. Mas eu sou um yogacharya de Kriya Yoga, que não é uma religião, é uma ciência espiritual. Nós dizemos que é uma ciência espiritual porque é uma ciência, porque você aplica um método que é a Kriya Yoga, um método de respiração, de meditação, e ele vai trazer resultados. Então, os resultados acontecem de acordo com a aplicação de um método que é estabelecido, que é ensinado por um yogacharya autorizado da linhagem. Mas a gente estuda diversas religiões, entende diversas religiões, entende diversas abordagens filosóficas, e uma delas bem importante são as diferentes vertentes do budismo. Doar traz riqueza. Doar, primeiro degrau, ética, segundo degrau, paciência, terceiro degrau, terceira pedra desse colar de pedras preciosas. Paciência é desistir da raiva. Muitas vezes pensam, né, paciência como algo de aguentar uma coisa muito chata, né? Vamos aguentar esse negócio, precisa ter uma paciência, né? Mas isso não é paciência, né? Pode ser um tipo de masoquismo, pode ser um tipo de contenção, de ficar se segurando, né? Mas paciência nesse sentido de realmente ficar bem é desistir da raiva, se desapegar de sentimentos de raiva com relação àquilo que está acontecendo. Isso é muito mais elevado do que talvez inicialmente pode parecer. A paciência é realmente, a verdadeira paciência, é algo milagroso. Existem as játakas, que são histórias que se contam a respeito das encarnações de Buda antes de ser um Buda. Tem diversas histórias assim, algumas delas se confundem com fábulas, antigas fábulas indianas, fábulas de animais, e falam, esse animal dessa fábula era uma antiga encarnação do Buda, quando ele foi esse animal, então, e aí é contada a história dentro desse conjunto de histórias. Diferentes ramos do budismo têm diferentes játakas, mas tem uma história em particular, uma dessas histórias que conta de uma antiga encarnação do Buda, que eu acho bem interessante. Dizem que o próprio Buda contou, explicando, Buda Siddhartha Gautama, né? Contando sobre a última encarnação dele antes de se tornar o Buda. Que foi graças a essa encarnação que ele teria se tornado, quando ele veio como Siddhartha Gautama, então ele se realizou como o Buda. Essa história, essa Jataka diz assim, que ele já era, então, naquela vida anterior, uma pessoa bastante sábia, um jovem bastante sábio, que era procurado pela sua sabedoria, que vivia retirado numa floresta, onde pessoas iam em busca dele, em busca da sua orientação, em busca da sua clareza espiritual. Então, ele já tinha bastante conhecimento espiritual. E um dia, nessa floresta, veio um rei com toda a sua corte, com vários nobres, para uma caçada. Ele veio para uma caçada nessa floresta onde esse jovem sábio estava. E o rei trouxe a sua esposa, e enquanto ele e os outros nobres e o séquito da corte que estava junto com ele foram à caçada, a rainha, a esposa do rei, resolveu procurar esse jovem, sabia da existência dele e resolveu se consultar espiritualmente com ele. Foi conversar com ele, conhecer a sua sabedoria. Num determinado momento, em que ela estava conversando com ele na floresta, o rei passou e viu ao longe na floresta a sua esposa conversando com aquele jovem.
e veio ciúmes, né? O ciúmes é aquela coisa que nasce quando você acha que é dono de alguém. Você vê a pessoa como uma posse sua e você não quer compartilhar, né? Então, eu, rei, movido por aquele sentimento bastante escurecido, bastante cruel do ciúme, foi em direção ao jovem e ordenou que os seus seguidores, a sua guarda, matasse, executasse o jovem com requintes de crueldade, de sofrimento. E o jovem foi morto. E o Buda conta que enquanto ele estava sendo morto naquela encarnação, ele conseguiu se manter absolutamente isento de sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento em relação ao que estava acontecendo, mesmo sabendo que era uma grande injustiça, mesmo sabendo que havia uma grande dor. Ele não se ligou emocionalmente àquela pessoa que estava lhe trazendo a dor. Ele se manteve em paciência naquele momento. Ele se manteve em verdadeira paciência. Ele desistiu completamente de qualquer sentimento de raiva, de ressentimento. E ele diz que foi graças a isso, foi graças a ter conseguido isso, que ele, na encarnação seguinte, nasceu como o Buda. Essa história dá uma dimensão, se você se colocar nesse lugar, procurar entender isso, o que dentro de si a gente precisa ter para conseguir, quando acontece algo muito ruim com a gente conseguir não se vincular às pessoas que estão causando aquilo para você, não se vincular com nenhum tipo de ressentimento e conseguir perceber algo muito maior que está acontecendo e a oportunidade que pode existir espiritualmente, mesmo em algo que pareça terrível. Se você parar para pensar sobre isso e a gente pensar em Jesus Cristo no momento da crucificação, se você pensar, se colocar no lugar de alguém que está sofrendo uma injustiça tão grande como essa que Jesus está sofrendo no momento da crucificação, e pensar no coração de Jesus nesse momento, do que ele está sendo capaz de realizar. Então, se você conseguir entender isso, entender o que significa essa paciência, essa paz interior, esse estado de conexão, então você vai estar dando um enorme passo para entender o que é realmente a compaixão e o que é de fato a consciência crística, a consciência do Buda, a consciência de Jesus, a consciência espiritual. Esse é só o terceiro passo da escada do caminho da compaixão. Mas é um passo bem decisivo, né? Doar ética, paciência e esforço.